fazer depois eu responder ou não responder. Eu não estou aqui, eu não sei responder tudo, mas o que eu puder eu respondo. Então vamos fazer o seguinte, quem é que tem uma pergunta para fazer? Uma pergunta assim, bem, que ajuda bastante a igreja. Quem é que tem? Pastor, hoje até enviou mais o irmão Zé Siqueira, nós estávamos conversando, né, a respeito de aquilo quando Saulo, antes dele se tornar Paulo, ele foi levado cego, né, até... Porque na realidade ele até falou em pegar na Bíblia e tal, e a gente conversar dentro, né? Mas aí a gente conversando e tal. Então, quer dizer, porque tem um negócio aqui sobre Ananias, essa Safira, que venderam a propriedade e tal. Então, a minha pergunta é com respeito a... sobre aquele que Jesus visitou ele lá no quarto dele lá, e que ele era para ele ir lá orar por Paulo, e a partir daquele momento Paulo estava transformado e era para tirar a cegueira dele. Ananias, a Safira. Mas não é o mesmo Ananias, não. Qual que é o nome que eu queria saber real assim? Não foi Ananias, mas o Ananias do terreno lá é outro. Mas, irmão Pedro, mas é muito fácil, porque você está querendo saber só o sobrenome? Não, aquele que Deus, o próprio Jesus visitou ele lá no quarto, para ele ir lá orar para Paulo. Sei. Porque tem o Ananias, você está falando, tem um outro que é o que vende. Ananias e Safira é um. Tá? Aquele é o que vendeu a herdade e mentiu, né? Pois é. Agora o outro, deixa eu ler. É melhor ler, né, irmão? Em Atos, vê irmão, Zé, que é fácil de ler. Em Atos, quanto, irmão? 22:14. Onde sobre 22 não. Não, 22 é quando Paulo contou que eu tinha sido. Não, está falando Quando ele foi encontrar no caminho da Damasco, quem foi cego e mandou ele procurar. Aqui mesmo, você vê? É aqui perto. Deixa eu... É no início daqui. No início dos Atos aí. Saulo no caminho de Damasco. É 9. No 9 aqui, tá? O que disse aqui? Aqui, ó, por exemplo... É 9 e 10. 9 e 10. Tá vendo aqui, ó, irmão Pedro? Vê aqui, ó. Vamos ver. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Tá vendo? Porque nome é igual sim lá em Gênesis. Lá havia 2 Enoque. Um filho de Caim e outro que era o verdadeiro Enoque. Então o nome, sabe? Agora um era verdadeiro e um era que começou tinha uma cidade que Caim construiu, que a cidade era chamada pelo filho dele, Enoque, tá vendo? Então o nome é igual isso aqui, ó. O Judas. Judas também, tem um Judas verdadeiro e um falso também, né? Igual aqui, ó, ele chama Ananias. Esse, né? Esse aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui no 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhes o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas. Deixa eu ver se eu estou indo. Vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Você queria só saber seu nome? Porque ele estava confundindo, irmão. Pastor, era que eu estava falando, irmão Pedro, não é o... Porque aquele que os discípulos, juntaram os 11 discípulos, e pegaram ele e colocou no lugar
Judas Iscariotes, Matias, não é? É Matias. Pois é, a gente estava fazendo confusão entre Matias e Ananias. Aí eu falei, não, irmão Pedro, Ananias foi aquele que negou lá para o Espírito Santo que tinha vendido. Pois é. Aí tem 2 Ananias. 2 Ananias. Correto. Pois é. E outra coisa, como nós estamos pregando, né? Olha pra você ver uma coisa aqui. Ó. Tudo que o homem faz, falha. Eu vou mostrar, como o irmão citou aí sobre aquele que Matias, né? Olha, você vê uma coisa, tudo que o homem faz, falha. Jesus, 10 dias antes do Pentecostes, Jesus subiu. E quando ele subiu, ele deu uma ordem para eles não pregar até que eles fossem revestidos do poder do alto. Isso ia acontecer em Atos 2. Mas, como parece que eles acharam que 10 dias estava demorando muito, o que Pedro fez? Pedro já começou a escolher um para ficar no lugar de Judas. E você viu que a escolha de Pedro não valeu nada? Porque a escolha para ficar no lugar de Judas era Paulo. Verdade. Quem ia escolher era o próprio Deus. Quer dizer, Jesus tirou Judas, não avisou nada não, mas Pedro falou, vamos lançar sorte, para ver. E caiu a sorte em Matias. Matias não fez nada. Porque o que o homem escolhe não vale nada. É o que Deus escolhe. Essa é uma das coisas que nós temos que entender. Mas Deus já tinha o plano que Paulo ia ficar no lugar de Judas. É verdade. Porque Paulo já estava, não é só aqui, porque Ananias orou por ele ali. E ele, é claro, ali é outra coisa também. Você sabe que aquele problema nas vistas de Paulo era para ele nunca esquecer. Ele nunca esquecer e falar assim, você foi muito famoso, brigador e tudo mais, mas eu vou deixar um problema no seu olho, você nunca vai esquecer. E nunca vai ser brigador mais. Agora você vai sofrer pelo meu nome. E tudo dele era matar. Ele ia e falava, não, nós vamos arrastar esse povo, levar... Aí Jesus falou, vou deixar um espinho na carne dele. E ele orou e pediu. Deus falou assim, a minha graça te basta. Quer dizer, o problema você vai morrer com ele, mas eu não vou tirar o problema do seu. Tá vendo? Então, tem coisa, irmão, que não... E outra, lá em Isaías 49, verso 6, já estava escrito em Paulo. Lá estava escrito que ele seria o mensageiro. E quando chegou em Atos 13, ele diz, Deus me pôs para a luz dos gentios. Ele sabia que ele era o mensageiro. Verdade. Tá vendo? Então, as coisas que tem que acontecer, acontece. Ele não era um brigador, lutador, todo mundo tinha medo dele? Tem. Mas só que Deus tinha escolhido ele. Pôs ele com o nariz no chão, né? Pastor, desculpa eu até na pergunta do Pedro, porque no então, na hora que escolheu para ficar no lugar do Judas, o Espírito Santo não tinha descido sobre os apóstolos ainda. E eles então, fizeram a coisa por conta própria. Por conta própria. Porque a ordem veio para eles aguardar para que o homem seja investido de poder. Que a partir do Espírito Santo na terra, então tudo ia funcionar. Mas nessa hora o Matias já tinha sido escolhido. Mas não adiantou nada. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Então, assim, Deus escolhe e Deus é que faz. Mas assim, tem uma outra pergunta mesmo, uma pergunta sobre o assunto mesmo, assim. Tem alguma pergunta? Então eu vou pregar. Se não tiver. A pergunta que eu tenho, mas não é dentro do assunto que o senhor está pregando. Pode fazer? Qual pode? A respeito de quando a pessoa, igual a gente sabe a história de Saul, que ele, na hora dos tormentos dele, ele tomou aquela atitude e tirou sua própria vida. Sim. E aí a gente já ouviu pregação que ele foi salvo, assim, né, resumindo. Só que quando a gente pega as outras mensagens, a gente vê aquele que lavou as mãos, Pilatos, e um outro, são dois, que eles suicidaram e estavam no inferno. E Saul, naquele dia, ele viu o profeta Samuel. E qual que é a diferença? Toda pessoa que, vamos pôr assim, que é atormentada, que toma essa atitude de suicidar, essa pessoa, ela é salva? Olha, não é salva, mas assim, mas também nós não podemos julgar ninguém que pode ser porque o arrependimento pode vir depois. Quer dizer, uma pessoa pode arrepender na hora da morte. Agora, a diferença é que Saul
teve uma oportunidade. Eu falei até com um irmão um dia, um problema sério dele, falei, olha, quem sabe você é um Saul? Quem sabe você é um Saul, né? E Deus pode ter misericórdia, né? Porque a misericórdia foi essa. Hoje nós estamos ouvindo essa mensagem, mas nós nunca vamos ter, eu creio, que nós nunca vamos ter, de agora para frente, porque aquilo foi no Velho Testamento. Nós nunca vamos ter, na hora da morte, se nós rejeitarmos essa mensagem, na hora da morte, o profeta ressuscitava para vir falar conosco. Nunca. Mas lá, a chance dele foi que não importa a maneira que ele achou. Porque pelo Urim Tumim, Deus não falava mais com ele. O sonho não falava. Mas ele foi numa feiticeira. E naquele tempo, a própria feiticeira, eles tinham. Hoje tem também, sabe? Mas só que Deus não permite. Hoje a coisa mudou. Mas a feiticeira chamou Samuel. E foi Samuel que veio. Foi o próprio Samuel que veio e para citar a mesma escritura que ele conhecia. Ele falou, você sabe que Deus, quem é que tinha falado com ele? Samuel. O profeta. Mas o profeta voltou com o manto que ele estava, voltou e falou com ele, olha, você sabe que você se tornou inimigo de Deus. E isso. Quer dizer, avisou para ele tudo. Quer dizer, ele teve essa oportunidade, que a oportunidade, vamos falar mais claro? A oportunidade hoje é Deus falando através de um profeta. Amém. Graças a Deus. Se eu e você rejeitar, nós somos perdidos. Mas ele teve uma oportunidade, aquele profeta, voltar, falar com ele e dizer para ele, ó, tudo aconteceu, mas hoje, quer dizer, você vai cair na batalha, você e seus filhos, e amanhã você vai estar comigo. É verdade. E aonde ele estava? Estava no paraíso. É verdade. Então aí ele foi no salvo. Tá vendo? O profeta falou que foi. Porque ele teve a oportunidade de ouvir novamente do profeta e dizer a verdade para ele, ó, hoje vocês vão cair na batalha, tanto você como seus filhos, mas amanhã vocês vão estar comigo no paraíso. E aquela foi a maneira que Deus ia levar ele. Exatamente. Talvez Deus nem considere como suicídio. Exatamente, mas aí ele foi salvo exatamente porque ele ouviu a verdade novamente. E Deus deu a segunda chance para ele. Agora, os outros não. Os outros não teve. Aí, quer dizer, ouviu e não teve outra oportunidade. Sabe? Tem coisas na Bíblia. Ele desobedeceu o profeta, né? Quando o profeta... Jeremias. Não. Samuel. O profeta Samuel, pois é. acho que ele mandou que limpasse tudo os amalequitas e ele trouxe o rei dos amalequitas. Ele desobedeceu, né? Mas só que ele teve uma chance. Aí teve uma tentação de ficar lá, o diabo tentando ele, e Davi cantava para ele, não é isso? Pois é, mas só que ele era um rei escolhido, e ele era uma pessoa escolhida, então ele teve uma segunda chance. Agora, não creio que no Novo Testamento acontece uma coisa. O profeta falou para a gente não esperar essa oportunidade. Não, de jeito nenhum, não tem. Às vezes não. É igual aqueles dois na cruz. Aí você vê, estava dois ladrões, todos dois roubando. E foi escolhido exatamente, mas que tudo é Bíblia, né? Porque um ladrão que foi salvo, Jesus estava representando aquele ladrão que foi salvo. E Judas estava representando todo aquele outro perdido, que Judas também foi na cruz. O outro é o Gestas. Também. Chamava Gestas. Pois é. Então, o que aconteceu? Ali, para representar, então houve, não foi só 3 cruzes, foi 4, né? E maldito todo aquele que morre pendurado no madeiro. Então, Judas também morreu para representar o outro. Mas veja a oportunidade aqui. Quer dizer, um começou a falar assim, olha, por que você não salva a ti mesmo e salva nós também? Aí o outro volta e diz, quer dizer, ele, porque ele está aí, não merecia estar aí. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas veja o reconhecimento dele. Senhor, ele lembrou que ele era um rei. Aquele homem pendurado na cruz com a coroa de espinho, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, o Senhor é um rei. Tinha revelação, né?
Aí ele só falou assim, hoje mesmo você vai estar. Amém. Amém. Aí a oportunidade, tá vendo? Talvez nunca tinha entrado na igreja. Talvez nunca tinha ouvido falar do Senhor Jesus Também. Cristo lá na prisão. O né? negócio dele era só roubar. Mas ele teve a oportunidade de ir na crucificação. Por isso que Samuel fez aquele hino, e é a pura verdade. Quer dizer, aquele representando ali, né? Quer dizer, aquele que estava na cruz representando a nós, né? Ali. Quer dizer, estava lá. Quer dizer, a única oportunidade, se ele tivesse ficado lá, mas a única oportunidade ele tá lá na cruz. Lá ele teve chance de ser salvo. E arrependeu, certamente arrependeu, porque ele falou que as palavras boas, né? Pois é, Falou ué, que não, arrependeu. eu mereço ser condenado, mas o senhor não, né? Pois é. Então, Certamente então arrependeu. aí vocês notam que é uma coisa assim que exatamente numa questão de segundo. Quer dizer, talvez já estava para passar para morrer. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, o Senhor é um rei. Quer dizer, o Senhor pode fazer isso por mim. E Jesus só voltou para ele e falou assim, hoje mesmo Oh, Deus. você estará comigo no paraíso. Glória. Já pensou? Que oportunidade, né? Verdade. Que oportunidade, né? Então, eu não sei se eu vou esperar mais perguntas ou se eu vou pregar, né? Irmão Belmiro, eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida sobre a pessoa ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ainda ir para o inferno. Não, mas acho que pode ser que você teve dúvida, porque você não entendeu aonde a pessoa está cheia. Isso. E nós, aqui, ó, por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito. Vamos contar da maneira mais certa. Corpo, espírito e alma. Tá vendo? A pessoa pode ter o Espírito Santo no espírito. Por exemplo, deixa eu ler uma escritura que eu acho que você vai entender. Ezequiel 36. Aqui. Escute bem aqui que eu acho que você vai entender aqui. Ezequiel 36. Aqui está dito assim, ó. Isso falando, na época de Deus estava falando mais com os judeus também, né? 36, verso 24. E vos tomarei dentre as nações, quer dizer, falando dos judeus, retornando para de novo, né? E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E então espalharei água pura sobre vós, quer dizer, o Espírito, né? E ficareis purificados de todos os vossos imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. É nesse espírito novo que é perigoso. Pode pular, pula, grita e tudo mais, e daí para o inferno. É esse aqui que eu perdido ainda. E está perdido, nesse espírito novo. Tá? Então, ó, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Aí você nota que o espírito que nós nascemos, está aí escrito aqui no Novo Testamento, é em conversa. O espírito que nós temos é em conversa. Então você pode ter o Espírito Santo nesse espírito em conversa, pregar, ser um pregador, e depois chegar lá assim, e Jesus fala assim, eu nunca vos conhecia, mas eu fiz obra em todos, não, mas eu não conheci você. Você não era pessoa salva, não. Você estava lá, fez conta própria. Tá vendo? Então é quando chega só no espírito. Mas quando chega na sua alma, aí é que vem a mudança. Quando chega na sua alma, Deus muda a natureza do seu espírito. A alma é a natureza do espírito. Você está entendendo? A alma é a natureza do espírito. Mas quando o Espírito de Deus desce na alma e muda a natureza, então o seu espírito é convertido. Amém. E aí você está cheio do Espírito Santo, de alma, corpo e alma e espírito. Glória. Mas até que chega só no espírito, para ser um pregador,
para ir na igreja, para pular e gritar, e às vezes pregar mensagem verdadeira e rejeitar. Mas mesmo assim a gente ainda continua sendo assim, falhando. Falhando é outra coisa. Mesmo assim, cheio do Espírito Santo, continua falhando, nem mesmo na alma. Esse cheio do Espírito Santo não significa o que nós pensamos. Cheio do Espírito significa há mais por vir. Todo dia você precisa dele. Quer dizer, você tem uma porção do Espírito e todo dia você recebe mais. Você recebe mais até o dia que você partir daqui. O dia que você partir daqui, você sai cheio dele. Aí é outra coisa. Mas se, não é o cheio como nós pensamos. Agora eu estou cheio e eu não preciso de mais nada. Não. Não é um cheio que não precisa de mais nada. É um cheio que precisa de todo dia. É um cheio vazio que você sempre tem um lugarzinho mais para... O que o profeta falou numa mensagem? Ele disse, olha, o problema hoje é que o povo está cheio. Eles não têm um lugar para o Espírito Santo. Então você tem que ter esse vazio, que toda vez que a palavra vier, você recebe mais uma porção. Amém. Mais uma porção até o dia que você partir daqui. Amém. Aí quando você partir daqui, você não precisa de nenhuma porção mais, porque você já recebeu sua porção para a eternidade. Ô, meu filho, dentro dessa pergunta que o irmão fez agora, eu posso fazer uma? Quando uma pessoa é nascida de novo e batizada com o Espírito Santo, vamos dizer assim, que é igual aquilo que aconteceu com Billy Paul, no ano de 1952, em setembro de 52, a mensagem do Caminho de Deus feito para nós. O irmão Branco falou assim, o Billy Paul acabou de chegar para mim essa manhã e falou assim, papai, eu acabei de receber o Espírito Santo. Aí ele falou assim, que esta seja a experiência de toda pessoa não nascida de novo. Aí, é possível eu nascer de novo, porque esse nascer de novo é receber o Espírito Santo na alma. Vamos dizer, eu estou alma, espírito e corpo está salvo. Corpo, cara, vai para o pó, mas estou dizendo assim em termos de salvação. É possível eu ser nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, e sempre cometer uma coisa que o profeta William Branham pregou contra, a Bíblia pregou contra. Eu vou citar duas coisas no nosso meio. Por exemplo, o irmão Belmiro faz uma coisa errada. Aí eu chego na igreja, eu conto para o irmão Pedro, conto para o irmão Antônio, conto para o irmão Zé Neves, e conto para todo mundo, mas para o senhor mesmo eu não falo. Aí isso é uma coisa que acontece, quase a gente está vendo acontecer direto. Aí quando o senhor está chegando, eu fico quietinho, na hora que o senhor chega, eu dou até um abraço, Deus te abençoe, irmão Belmiro, o senhor vai para lá sem saber de nada, e eu já contei para todo mundo na igreja. Outra coisa, o irmão Branham falou assim, ó, quando você entrar numa via dessa que ela é 80 km por hora, e você andar 90, ou 100, ou 110, ele falou assim, se o juiz da terra, se o radar que não te pegar para você ser punido, ele falou assim, no trono branco você vai ser punido. Então, por exemplo, eu entro hoje às vezes na via, que vou embora para casa agora, depois desse culto, ali tá pedindo 80, eu tô de 110, 120, 130, até chegar em casa, eu vou para Santa Ceia, tomo a Santa Ceia, sem arrepender, sem pedir perdão. A minha esposa, a Rosângela, cometeu um erro, eu vou lá e conto para meu pai, conto para minha irmã, não peço perdão, e vou tomar ceia e tudo mais. O senhor acha que cheio do Espírito Santo mesmo faz isso ou só acha que não? Não, se está cheio, não faz. Pode fazer, mas arrepende. A pessoa pode até cometer, mas só que ele vai arrepender. Ele não vai guardar, porque do jeito que você falou assim, seria uma mala. Mas toda vez que acontece eu faço a mesma coisa. Isso é uma mala cheia. Não, mas aí o caso da pessoa que tem o Espírito Santo, ele não enche a mala. Ele comete uma coisa, ele pede perdão, ele acerta. Não vou dizer que ele não vai errar de novo no mesmo erro, ele pode errar, mas ele vai errando e consertando. Uma hora, ele pode até, o profeta disse que nós vamos errar até no último segundo. Exatamente, nós vamos errar. Mas assim, não é aquela coisa pisando, não é enchendo uma mala. Porque encher mala, assim, eu vou só pondo aqui, vou deixando um dia, não é um dia resolve. Aí a pessoa tem que entrar na cabeça dele que se cometeu um erro, tem que acertar. Tem que ir. Entra a justificação, né? Que justifica. Exatamente. Tem que ir e consertar. Porque se não ir, vai... Porque às vezes a gente, por exemplo, eu particularmente, às vezes eu penso, a pessoa fala, mas aí eu vou fazer isso até morrer. Parece que há uma falta de entendimento, que há uma diferença entre a falta de libertação de um determinado problema e falha. O irmão Branham, por exemplo, mas o irmão Branham mentiu depois que foi cheio do Espírito Santo. Sim, o irmão Branham
falou uma mentira pro advogado, na verdade falou, mas o que ele fez? Porque ele nem sabia, pra ele tava normal. Quando ele foi orar, Deus falou assim, seu mentiroso, você não... Ô meu Deus, mentira. Aí foi lá, pediu perdão, chegou em casa, foi buscar o perdão de Deus. Quando ele orou o dia todo, quando chegou na hora de ir embora, nada de perdão, parece ele triste. Falou, Senhor, se o Senhor tem me perdoado, deixa eu saber. Aí dizer que um vento saiu assim, passou no coração dele, ele com a paz que excede todo entendimento. Fez ele chorar, gritar, mas nunca mais o senhor veio fazendo aquilo, o senhor nunca mais veio repetindo aquela mentira. Pois é, mas aí, irmão, isso aí foi profeta, né? Mas muitas vezes isso não vai chegar a nós e Deus aparecer para nós, não. É a própria Bíblia, a própria mensagem aqui que nós temos que ver. É por ela aqui. Profeta era profeta. E ele diz, esses erros meus sirva de degrau para vocês. Para não fazer, né? Para não fazer. Mas só que, por isso que eu estou falando, não é encher uma mala. Mas agora errar, sempre nós erramos. Não é errar numa só coisa. Você erra aqui, faz um erro, amanhã você erra. Porque se você chegar ao ponto de não errar aqui, você é um mentiroso. Não é verdade. Mas no mesmo erro? Não, nós não estamos falando. Nós não estamos falando de encher a mala. Não, isso, não é o mesmo erro. Pede perdão, aí amanhã fala mentira de novo. Não é isso. Não é isso. Aí já prova que não é crente, né? Nós estamos falando assim, sou crente que realmente vai cometer falhas. Nós vamos cometer falha o tempo todo, não é que nós queremos. É para provar que só teve um que não cometeu. Só Jesus não cometeu. Isso aí ficou registrado dos dias de Pedro. Para provar assim, ó, Pedro, só existe um que não vai errar. Sou eu. Como nós estamos falando aqui, Pedro, quer dizer, na mesma hora que Pedro falou, não, Senhor, não, eu sou um crente, tão crente que eles vão errar, mas eu não erro. Ele falou, pois eu vou provar para você que você vai errar agora. Para provar, Pedro, que você vai ser um pastor das ovelhas e você é o que mais está errado. O senhor vê que depois que Pedro recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, o senhor não vê ele repetindo aquelas coisas antes de ser cheio do Espírito Santo. Quando ele fez um negócio, está querendo exigir coisas dos gentios, que só os judeus faziam, Paulo levantou, corrigiu ele no meio de todo mundo, o senhor nunca mais viu ele repetindo aquilo, e lá na frente ele falou assim, ó, coisas difíceis de compreender, como disse nosso irmão Paulo. Pois é. E aí ele já estava cheio. Mas aí, ele não repetiu mais aquilo de querer fazer a mesma coisa. Nós temos que entender, hoje é nossos dias. Nós não sabíamos se eles não cometeram outras coisas. Mas não ficou escrito, né? Não ficou escrito. Mas ali eu acho que é porque Deus, ele sabia que Deus ia respeitar a comissão que era de Paulo e não de Pedro. O irmão Brana foi cheio do Espírito Santo. Quando aquele irmão estava roubando dinheiro de tesouraria, o irmão Brana descobriu com antecedência e deixou o irmão continuar trabalhando e roubando, que era vender negócio. Um dia o irmão Brana chegou naquele irmão, conversou com ele, tirou de tesouraria. Ele ficou tão envergonhado que mudou para outra cidade. Um dia o avião estragou naquela cidade, tinha 5 crentão perto do irmão Brana. Aí falou, senhor, aquele irmão tá, mora aqui, ele mora. Ele falou, vamos lá visitar esse irmão. Só visitar um ladrão, estava roubando o dinheiro da igreja. Aí o irmão Brana baixou e chorando. Aí eles olharam, estavam pingando nada. Falou, senhor, irmão Brana, por que você está chorando? Ele falou assim, irmão, você parou de amar aquele irmão só porque estava roubando dinheiro da igreja? Se fosse eu, por exemplo, língua, isso aí que eu tô falando, não é possível não. Eu cheio, não vou amar outras pessoas. Eu fico achando o seguinte, a partir da hora que o Espírito Santo está na alma da pessoa, ele vai errar mesmo, mas ele vai ter sempre redarguido para não errar na alma. Porque no Espírito você vê tanto pastor aí que o Espírito Santo tem mesmo, até nas denominações. Mas chega lá em Mateus 7 e fala assim, a parte de mim que eu não conheço. Exatamente. Eu curei isso, em nome do Senhor. Porque não tinha o Espírito Santo na alma. E se tiver a alma, ele vai anseiar pela verdade. E vai querer praticar a verdade, mesmo que ele não dê conta como de fato. Exatamente. É isso, porque Deus está olhando é o coração da pessoa. Deus está olhando é o coração da pessoa, tá? Deus está olhando é o coração da pessoa, sabe? É por isso que ninguém sabe quem é salvo, sabe? Então, nesse caso aí, ó, vai haver muita surpresa no final, né? Porque às vezes nós tentamos, é igual assim, a gente prega e mostra isso. Às vezes nós tentamos ser melhor do que o outro, no sentido de crente. Nisso aí já é um erro.
Sabe? Nós nunca vamos ser melhor. Se a gente tentar, você vai perder lá na frente. Você sempre tem que considerar seu irmão melhor do que você. Nós, como pastores, eu quando estou andando com pessoas aí, gente, eu sei que a pessoa faz coisa errada, mas eu não toco no mesmo assunto. A não ser que ele me pergunta, eu não vou ficar jogando, não vou ficar jogando sombra, ou talvez não seja uma ajuda boa. Quer dizer, eu estou andando com a pessoa, mas se um dia ele me perguntar, aí eu vou explicar para ele. Mas eu não gosto de... Paulo falou isso, né? Quer dizer, se eu vou na casa de um irmão e ele não vai, e ele não come carne, eu não vou comer carne só para não estragar a vida dele. Eu deixo de comer a carne. Então é isso que nós temos que fazer. Mas tem gente que não, já chega, já olha, mas você está fazendo isso, você faz aquilo, e você não devia fazer. Não fala nada. A pessoa só conserta ouvindo a palavra, o culto. Pastor, aqui, aí você pode voltar no suicídio. Lê depois o que estava acontecendo com Saul na hora. Ele já estava morto praticamente, ele estava cercado. E outra coisa, a mente humana é muito fácil de mudar assim, você perder o sentido e suicidar. Você nem sabe o que ele está fazendo. Então você não pode julgar ninguém. Não pode mesmo. Na hora mesmo lá que ele... Você lembra que ele pediu página de arma? Ele estava cercado. Ele estava cercado já, e os filisteus estavam... E era o dever do página de arma matar ele, porque um rei pedindo tem que fazer. Mas o página de arma ficou assim, não enviou matar. O que ele fez? Ele arremessou, né? Sabe? Mas por causa da pressão. Ele estava sendo pressionado. De todo jeito ele ia morrer. Ele ia morrer, sabe? Então, eu não vou ler aqui, porque só para a gente ganhar tempo. Então, aquilo ali já era um meio assim, por exemplo, já tinha acontecido. Quer dizer, o próprio profeta já tinha profetizado sobre ele. Quer dizer, você vai morrer. Pronto. Já estava determinado. Você vai morrer, mas amanhã você vai estar comigo. Salvo. E não aconteceu o que o profeta falou? Então, é a mesma coisa, irmão. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos aqui. Só vai acontecer o que o profeta falou. Verdade. Se a gente obedecer, nós estamos livres. Senão, nós vamos perder tempo de lisar a mão. Isso é a pura verdade. Então, o que eu prego e que eu vejo é isso. A humildade do profeta, a própria humildade de Jesus. Jesus foi o homem mais humilde que já viveu na terra. Ele sendo Deus, ele humilhou, mas humilhou até. Andava como se fosse um homem que não valesse nada aqui na terra. Andou. O que ele podia fazer de bem, ele fazia. E foi isso. Ele foi um exemplo para nós. O William Branham foi um exemplo para nós. Em todo sentido, o William Branham foi um exemplo para nós. Sabe? E qual é o exemplo? E o que Deus fez com ele? Não deixou ele ter nada. Verdade. E colocou no coração dele assim, você não precisa ter nada. Quer dizer, você tem que ser um exemplo para os demais. Quer dizer, por que o William Branham não comprou um lote para o filho? Ele não tinha, ele não comprou, ele não deixou uma casa. Mas por que ele não deixou? Porque ele tinha que ser um exemplo para o rebanho. O rebanho de Jesus, né? Então a mensagem dele não é a minha mensagem para vocês. A mensagem dele é mensagem para vocês. A mensagem dele é mensagem para todo mundo. Verdade. O exemplo dele é para mim e para vocês. Sabe? Não é que agora chega um ponto desse, por exemplo, aí, de eu mudar o sentido. Não, como um pastor chegou a falar comigo, falou assim, não, eu falando com ele sobre dízimo, ele falou, não, isso aí é porque ele quis fazer isso. Eu falei, não quis não, isso é porque ele era exemplo para nós. Verdade. Sabe? Então, não é, mas a pessoa fala, não, é porque aí já vem o interesse lá dentro do outro lado, né? Olha, irmão, um caso desse aí, praticamente eu acho que é um caso sem jeito. É mesmo. Porque nós temos de exemplo dos dois lados. Nós temos de exemplo aqui. Nós temos de exemplo, por exemplo, saber que o dízimo é do pastor, mas num sentido.
para depois esse livro ser distribuído para outras pessoas, como o profeta fez. Verdade. Porque está escrito que é do pastor. Mas ele disse, mas vamos ver o que você vai fazer com isso. Que nós temos que dar conta de cada centavo daquilo que entrou. Nós temos que dar. Saber o que nós fizemos com esse dinheiro. Está vendo? Porque ele fez. Então nós temos que fazer. Ele era cobrado. Você sabe que o William Branham era cobrado? Tem mensagem que eles chegaram, o pessoal chegaram perto dele, as leis lá dos Estados Unidos, falando assim, olha, nós já estamos sabendo que você está pagando aluguel para a viúva, você está pagando telhado para a igreja de outras pessoas, e os seus administradores não estão sabendo nada sobre isso. Quer dizer, como você está fazendo com esse dinheiro? O que você está fazendo? Se não está passando lá com os seus administradores. Ele respondeu para eles, falou assim, eu tenho escritura para isso. O que a mão direita faz, a de esquerda não pode saber nada. Quer dizer, eu estou fazendo o que eu sei que eu devo fazer. Se o dinheiro é do pastor, ele pode fazer, ele pode dar para quem precisa e não usar ele para si mesmo. É claro que o próprio Paulo diz que quem prega tem direito de viver do Evangelho. Viver é uma coisa. Tá? Aí sim, então aí nós podemos ver que nós estamos cumprindo a Escritura. Agora, fazer da maneira que está sendo feito, aí não. Nós estamos contrariando a Bíblia, porque lá no passado, lá no Velho Testamento, diz que um sacerdote não pode ter possessão fora. Verdade. Então, o que é possessão fora? Comprar as coisas fora. Então, é Velho e Novo Testamento. Então, nós estamos cumprindo exatamente o que a Bíblia diz. Amém. Nós temos que cumprir. Se não cumprirmos, nós somos devedores. Verdade. Tá? Então, para me terminar, deixa eu ler uma partezinha aqui dessa mensagem. Eu creio que já está faltando só uns 20 minutos aqui. Muito bem aqui. A respeito do que eu li. Vocês notam aqui que eu li aqui sobre a fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha. Fiel nesse sentido aqui. Porque ele sendo por que ele foi a fiel testemunha? Porque ele foi o profeta dos profetas. Todo profeta que veio ao mundo falhou. Por que o William Branham falhou? Está vendo? Porque todo profeta não tem jeito, ele tem que falhar. Só Jesus não podia falhar. Só ele. O próprio Deus, né? E ele não ia para cumprir a palavra de Deus, para ele derrotar o diabo, ele não podia falhar. Ele não podia falhar. Então aqui, ó, você vê onde eu li, você vê uma coisa aqui, ó. Apocalipse mesmo, não precisa dos irmãos abrir. Ó, verso assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. A fiel testemunha. Ele foi o profeta Deus. Amém. Ele nunca falhou. Ele nunca errou. Ele nunca deixou de cumprir o que está escrito. Você sabe que ele veio aqui para cumprir o que está escrito? Ele falando, eu não faço nada até que vejo o meu pai fazer. Agora, alguém pode falar assim, mas por quê? Mas ele não era Deus? Sim, ele era Deus, mas só que ele estava no ofício que ele tinha que ouvir do Espírito para ele vencer. Não que ele precisava de vencer, mas eu precisava de vencer nele. Então, ele estava aqui vencendo tudo para mim e para você. Todo erro nosso, toda falha nossa, ele venceu na cruz do Calvário. Tudo que nós fazemos de errado, ele pagou o preço por nós. E é por isso que nós temos que ter misericórdia uns dos outros. E ele teve misericórdia de todos nós. Então, o que nós fazemos? Quando nós vemos um irmão errar, a melhor coisa que você faz é esconder o erro do seu irmão. Não foi isso que ele ensinou? Sabe? Então, nós temos que esconder.
as falhas do irmão. Porque se nós não fazer assim, daqui a um pouquinho nós estamos falhando mais do que ele. Sabe? E pregar a palavra para ajudar aquele irmão, ajudar a mim, ajudar todos nós. Aí no final todos nós falhamos. Às vezes eu falo de uma maneira, você fala de outra, fala de outra, fala de outra. Todo mundo falha. Todo mundo falha. Não existe homem na terra que não falha. Se chegar um, você viu que o Papa é o único que não falha? E é o mais pecador que existe. É o Papa. Mentiroso. Mas ele fala que ele é infalível. Um homem infalível. Quem é infalível? É Deus. Só Deus é infalível. Deus não falha. Eu só falar um negócio. Mas se eu ver o irmão falhando, assim, com sabedoria, eu acho que o melhor, se eu tiver sabedoria, para chegar naquele irmão e mostrar para ele, é bom, né? Essa é a via correta. Mas, com sabedoria. Mas isso talvez não da primeira vez. Pois é, isso. Não da primeira vez, tá? Porque isso é assim. Porque às vezes aquela falha dele ali é exatamente para te derrubar. Você sabia disso? Às vezes um irmão vai falhar com você e você vai já colocar o olho nele. E às vezes Deus fez aquilo para... É por isso que eu falo, não da primeira vez. Agora, se aquele irmão continuar falhando, aí você... Persistir no problema, né? Aí você chama ele e conversa com ele, fala assim, irmão, eu estou achando que alguma coisa que está fazendo assim, parece que não está muito certa, mas isso você tem que ver depois. Porque tem coisa, irmão, tem coisa que uma pessoa faz de errado, vai te derrubar. Não é ele que vai cair, às vezes é eu que vou cair. Ah, irmão fez coisa errada, e aí pronto. Aqui pode ser um erro dele para uma falha minha, para mim cair, sabe? Então por isso que nunca chega uma coisa, você viu um irmão falhando, não fala nada com ele não. Fica olhando de olho nele para ver se ele continua fazendo aquilo. Se ele continuar... Não, é porque eu tô falando assim, mas é por isso que eu falo, eu acho que tem que ter sabedoria, porque tem um irmão, nem congrega com a gente não, mas já é velho na mensagem, bem velho na mensagem, e eu, tem vezes que eu vejo ele no portão da casa dele, lavando carro ou qualquer coisa, de short, sem camisa nem nada, aí eu já falei várias vezes, aí eu já senti vontade de conversar com ele, mas nunca conversei com ele. Aí um dia eu falei com o irmão Eduardo, falei assim, se uma hora for de Deus, aí eu vou chegar e vou conversar com ele. Mas, assim... É amigo seu? É conhecido meu. Tudo bem. Velho na mensagem, mas velho mesmo, já na mensagem. E a gente... Quem sabe você pode até ajudar. Pois é. Mas só que igual eu falei, com sabedoria, eu não cheguei. Já vi várias vezes, mas Deus não falou comigo ainda. Vai e conversa com ele. Então, no sentido de Deus isso. Pois é, mas aí, olha pra você ver, aí já é o outro lado pra você ver. Mas se... Não, por isso que eu estou perguntando se é amigo e outro que é de outra igreja e tudo mais. Porque senão você vai procurar uma inimizade. Porque às vezes até a igreja, tem isso até pastor faz. Aí você jogando bola vai não? Mas no caso, é claro, com sabedoria, se eu for conversar com ele, eu vou só mostrar umas realidades para ele. Se ele não gostar, fica por isso mesmo, né? Mas se Deus me mandar um dia, eu sentir que... Porque conversar com ele. Se não eu mesmo vejo, se eu ver de outras igrejas, nem toco mais. Agora, eu prego para vocês. O direito meu é pregar para vocês. Pregar e falar tal coisa. E isso de púlpito. Eu tenho que estar lá pregando de púlpito. Para vocês, mostrando o que é verdade e o que é mentira, né? Sabe? Então, é por isso assim, tem coisa que às vezes você vai procurar inimizade. E aí você nunca mais, aí você já não tem amigo mais, né? Sabe o que eu penso de uma coisa assim? Por exemplo, sentiu de pregar para o irmão, lá na alma, sentiu? Não. Você sentiu. Aí você vai fazer o seguinte, isso não pode ser de uma vez, não. Você vai chegar para o senhor, se é o senhor que está fazendo, continua falando comigo. Se não é o senhor tire de mim. Não. E vai orando, faz um processo. Se Deus continuar tocando a sua alma, você vai ter que ir. Pois é, mas é aí que está a questão, que igual eu falei, eu já vi várias vezes, mas não
Pois é, eu não isso que eu senti. entendo. Agora, se Deus me mostrar uma hora que é para mim conversar com ele, eu vou ter a oportunidade de conversar com ele. Mas primeiro você tem que fazer um teste com Deus, se Deus está te aprovando, conforme o pastor Bento está falando aí. Pode ser uma laçada. Então, se Deus continuar falando dentro da sua alma, porque aí você fica sendo culpado daquilo diante de Deus, lá no juízo. Você vai, se você não falar com ele, lá no juízo, você vai responder por aquilo. Eu te toquei em você, para você falar, falei na sua alma e você não foi. Isso aí pode também acontecer isso, né? Bom, meu amigo, isso aí talvez até Deus mesmo mostre a pessoa. Porque um dia eu estava sem camisa lá dentro do quarto. Aí eu saí e fui lá no carro buscar alguma coisa, e sem camisa ainda. Eu dei pro lado assim, alguma coisa veio perto de mim e voltou correndo. Eu não sei o que, não vi nada, olhei para todo lado, não vi ninguém. Aí eu lembrei, nossa, eu tô... Alguém bateu isso. Mas fiquei desesperado. Ô, irmão, mas deixa uma coisa, você ver. Você já leu uma mensagem que o profeta estava subindo uma escada sem camisa? Eu já ouvi falar, mas... Pois é. É difícil, mas... E aí, como é que você vai julgar? Não, mas irmão, era eu mesmo que estava... Pois é, mas tem coisa que às vezes você martela alguma coisa quando você está fazendo mais coisa pior do que isso. Então, não adianta, né? Tem coisa que não adianta. Eu tenho que orar. Eu fiquei perguntando todo mundo se eu tinha ido lá fora, ninguém foi lá fora. Não, tem coisa que às vezes você está quebrando a cabeça com uma coisa que está fazendo pior. Sabe? Então tem coisa assim que você tem que... Eu já li, né? Quer dizer, um dia o profeta está aí, não sei porquê. Alguém viu ele, ficou escandaloso. Escandalizou. Não seja, eu não escandalizei não com ele. Não seja relaxado e nem tão santo demais. Então, deixa eu só ler aqui para nós terminar. Então, por isso, o que eu estou ensinando para os irmãos é assim, seja maleável, anda no centro do caminho, não porque às vezes você quer olhar um lado assim, mas eu tenho que... E o outro lado, talvez seja pior. Flexível, né, irmão? Qual que é essa mensagem, irmão? A era de Laodiceia. Vou ler aqui, só para a gente terminar aqui. Como nós estamos falando sobre Jesus aqui, ele é o princípio da criação, ele é o princípio. Agora, tem gente que isso, até pensa assim, por que ele é o princípio da criação? Né? Desde lá de Gênesis que ele é o primeiro. Quem que Deus criou? Quando ele pensou em criar o homem, quem que ele criou primeiro? Ele mesmo. Passamos o homem à nossa imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. Então ele é o primeiro, desde Gênesis. E agora na ressurreição ele também é o primeiro, porque ele já ressuscitou. Ele é o primeiro da criação. Desde lá até a eternidade. Em toda a eternidade ele é o primeiro. Então ele ressuscitou sendo o primeiro da criação original glorificada. Verdade. Porque ele foi o primeiro da criação de espírito teofânico. Ele foi o primeiro. Agora ele é o primeiro da criação original glorificada. Quando ele ressuscitou ali, depois que ele deixou o corpo, tanto que ele deixou o corpo dele lá e foi em teofania pregar para o diabo. Ele não foi no corpo, ele deixou o corpo dele deitado. E foi em teofania, porque o problema entre ele e Satanás foi teofania com teofania. Aí ele desceu lá do jeito que Satanás estava. Foi lá e conversou com ele. Mas o corpo dele ficou aqui. E ele já tinha vencido o diabo na carne. E o diabo estava bem tranquilo, pensando que ele... Falava assim, eu que venci ele, eu matei ele, mas... Ele pensou assim, mas daqui um pouquinho é ele lá. E ele deve ter levado um susto tão grande, né? E chegar lá e falar assim, tudo que você tinha agora não tem mais nada, agora até a chave, tudo você tem que entregar. Foi o maior golpe. Pois é. Aí pronto, tomou e ele volta e ressuscita aquele corpo. Quando ele ressuscitou aquele corpo, ele entrava na parede, nada a parede segurava. Ele entrava e chega, paz seja convosco. Aleluia. E aí ele podia dizer para ele assim, veja que eu não sou espírito, como vocês estão pensando. Vocês estão com medo?
Não, eu não sou um espírito como vocês estão pensando. Veja que um espírito tem carne e osso como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? E ele comeu. Eu comecei a acreditar foi essa hora. Aí, olha o que acontece. Ele ressuscitou naquele corpo. E ele já está naquele corpo. Esperando por nós também chegar à posição para sair desse corpo para encontrar com ele no mesmo corpo. Amém. E assim, nós, como ele é, nós o veremos. Amém. Amém. Tá? Então aqui, só para nós terminar. E ele é a cabeça do corpo da igreja e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Colossenses 1,18. Agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,17. Aqui podemos ver que, embora o homem seja a velha ordem ou criação, agora em união com Cristo temos chegado a ser uma nova criação em Deus. Amém. Porque nós estamos caminhando para isso. Crendo, na verdade, com o mesmo Deus dentro do coração. Amém. Esse mesmo Deus Criador que se fez carne e habitou entre nós, que foi um homem aqui no nosso lugar, e morreu no nosso lugar, e morreu, ressuscitou, agora enviou a vida dele para estar em nós, para ouvir a mesma verdade e crer nela. Amém. E obedecer. Amém. Então vamos lá. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para os que andássemos nela. Efésios 2:10. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Esta nova criação não é a criação velha reformada. Por isso que carne e sangue não vai herdar nada. Deus não reforma. Sabe? Deus faz a coisa perfeita. Amém. Dos pés à cabeça. Amém. A vida dele que está em nós é para nos dar um corpo novo, glorificado, comendo e bebendo para viver eternamente. Amém. E comendo e bebendo como nós estamos, como eu estou tomando água aqui, nós vamos beber água, nós vamos comer, sabe? Não sei que tipo de comida que vai ser. Eu creio que não vai morrer nada, não pode morrer nada na eternidade. Mas nós vamos alimentar como Adão e Eva. Claro que Adão e Eva ali, aquele corpo que eles estavam, não era glorificado. Adão e Eva estavam num corpo para a criação de filhos. Aquilo não era glorificado. O primeiro corpo a ser glorificado foi Jesus. Amém. Por isso que ele é o princípio da criação de Deus. Então vamos aqui. Então ele disse, essa nova criação não é uma criação velha reformada. Se fosse assim, então não se poderia dizer que é uma nova criação. Exatamente o que diz. Nova criação. É outra criação distinta da velha. Essa velha, Satanás participou dela. Então, tudo que o diabo participou tem que ser destruído. Amém. Então, a vida nova começa. Por isso que o novo nascimento é o Espírito de Deus na alma, fazendo uma mudança na alma das pessoas. Se o Espírito Santo, o novo nascimento é a mudança da alma, então a alma agora já não, porque o profeta diz assim, se Deus está na sua alma, então aquela alma é de Deus, se não é, é do diabo, então ainda continua sendo do diabo. A mudança vem através do próprio Espírito dele, ele muda a nossa alma. E quando ele muda os desejos também. Aí Paulo diz, aquele que furtava não furta mais. Aquele que mentia não mente mais. E é por isso que nós podemos cometer enganos. Mas esse engano nós podemos consertar. Então aí ele continua. É outra criação distinta da velha. Ele não está tratando mais pelos caminhos da carne, assim como ele tratou com Israel. Ele separou Abraão e a sua descendência através de Isaac. Agora, fora com todo parentesco, tribo, nação, ele tem proposto uma nova criação. Ele é o primeiro desta criação. Amém. Ele era Deus criado na forma de homem.
agora, por meio de seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo. Através do seu Espírito, no coração de cada filho. Então, esse mesmo Deus que está no coração é que obedece a palavra. Por isso que o profeta diz numa mensagem que quando acontece isso, que o corpo fica assustado. Quer dizer, o corpo quer falar, mas será que vai fazer o que Deus manda? O corpo pode ficar até assustado com certas ordens, mas vai cumprir o que a Bíblia diz. Então, deixa eu adiantar aqui para nós terminar. Deus, o Criador, criando para si mesmo uma parte da sua criação. Essa é a verdadeira revelação de Deus. Este era o seu propósito. Esse propósito tomou forma através da eleição. Por isso é que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo andando no meio da igreja, como o autor dessa nova criação de Deus. Seu poder soberano fez com que isso acontecesse. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os membros dessa nova criação. Ele os predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Pela sua onisciência, onipotência, ele fez com que isso viesse a acontecer. Como poderia ele, de outro modo, saber que estava firme no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não se certificasse? Ele conhece todas as coisas, e todas as coisas ele executou segundo o que ele conhecia, a fim de que seu propósito e bom prazer viesse a ser realizado. E nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Aleluia. Não está você feliz por pertencer a Ele? Amém. Então, muita felicidade para todos nós. Né? Amém. Exatamente aqui. Ó. Depende dele. Não depende de pastor, não depende de mais nada. Ele. Amém. Não, aqui é que vem a coisa. Ele no coração e ele na palavra. Amém. Agora, Deus também não erra nesse ponto. Deus nunca vai te mostrar para você ser salvo ou ser uma coisa que passou. O Deus que está vivendo hoje, com o grupo hoje, esse mesmo grupo hoje conheceu o William Branham lá do outro lado. Amém. Amém. Você lembra que o grupo viu ele lá? Verdade. Então, assim, nós também, quer dizer, ele estava lá e esperando pela pregação. Você viu que ele falou assim, que ele, quando ele foi lá, e ele falou, nosso amado, precioso irmão. Aleluia. Era o mesmo grupo que viu ele lá, é o mesmo grupo que encontra com a mensagem aqui. É verdade. E é o mesmo Espírito Santo que hoje revela a mensagem, que está no coração do ser humano, é o mesmo Espírito Santo que enviou a mensagem. Amém. Sabe? Então você nunca vai crer numa coisa que virá e numa coisa que passou. Você sabe que a Bíblia toda é verdadeira. Amém. Mas você sabe que a sua salvação depende da mensagem da palavra. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Vamos orar para nós terminar, porque eu creio que a voz está quase chegando. Senhor Deus, graças te damos por mais esse culto. Meu Deus, eu quero pedir uma bênção especial para a irmã Miriam, o irmão Geraldo, e por todos nós, mas por eles, Pai, ceder a sua casa para pregar a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor esteja na vida deles. Meu Deus, que ao mudar daqui, que eles vão para outro lugar, e aquele lugar também seja um lugar abençoado. Pai bendito, que eles sejam prósperos ali, Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe eles naquele lugar. Sim, meu Pai. Abençoa seus filhos. Sim, meu Pai. Que eles cresçam, Pai bendito, crendo na tua palavra. Sim, meu Pai. Assim nós pedimos por cada família. Eu peço por cada irmão que está aqui, por cada criança, por cada jovem. E que nós possamos sair daqui abençoados. E que amanhã, Senhor, nós possamos ter também
uma passagem de ano da Sim, meu Deus. Que o Senhor possa falar conosco mais. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Você quer dar uma salva de palmas para ele? Deus abençoe a todos no nome do Senhor.